Você já se perguntou por que nunca vimos uma foto completa da Via Láctea? A resposta vai muito além da falta de tecnologia ou recursos. A verdade é que estamos presos dentro da própria galáxia, como alguém tentando tirar uma foto de uma floresta estando cercado por árvores gigantes. E o que parece uma simples limitação técnica, na realidade, revela os segredos mais profundos do nosso lugar no universo. Neste vídeo você vai entender por que é impossível capturar uma imagem completa da Via Láctea, mesmo com os telescópios mais avançados. Vamos explorar as razões astronômicas e físicas que tornam esse desafio inalcançável e mostrar como os cientistas driblam esse obstáculo criando mapas precisos da nossa galáxia. Prepare-se para enxergar o cosmos com outros olhos. Quando imaginamos a Via Láctea, pensamos naquela espiral perfeita que aparece em livros e ilustrações astronômicas, mas a realidade é que todas essas imagens são simulações, modelos criados a partir de dados fragmentados. Isso acontece porque estamos situados dentro da galáxia, mais precisamente em um dos braços espirais, o chamado Braço de Órion. Estando imersos nela, não temos um ponto de vista externo que nos permita observar sua forma completa. É como tentar tirar uma foto de um campo de futebol inteiro estando no meio dele, com os olhos tampados por arquibancadas. A Via Láctea é imensa. Seu diâmetro ultrapassa os 100 mil anos-luz, o que significa que mesmo que conseguíssemos enviar uma sonda para um ponto suficientemente distante, ela levaria milhões, ou até bilhões, de anos para chegar lá. E ainda assim, a imagem capturada não revelaria a galáxia como ela é hoje. A luz refletida nesse retrato teria partido há tanto tempo que mostraria uma versão antiga da galáxia, desatualizada em bilhões de anos. Além disso, existe um fator determinante, a opacidade do próprio meio interestelar. Grande parte da Via Láctea está obscurecida por nuvens densas de poeira cósmica e gás que bloqueiam a luz visível. Por isso, mesmo telescópios superpotentes como o Hubble ou o James Webb não conseguem atravessar essas camadas e formar uma imagem total e nítida. Eles podem enxergar partes, fragmentos, faixas luminosas, mas não o todo. Diante desse bloqueio visual e da impossibilidade de nos afastarmos o suficiente, os astrônomos adotaram uma abordagem diferente. Em vez de buscar uma imagem fotográfica tradicional, eles optaram por montar um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Utilizando observações de milhões, e hoje bilhões, de estrelas e outros objetos celestes, os cientistas constroem mapas tridimensionais extremamente precisos da Via Láctea. Essa reconstrução é feita com base em posicionamento, brilho, movimentação e até espectros de luz desses objetos. Imagine observar uma estrela hoje, depois daqui a alguns meses e novamente no ano seguinte. Com essas medições, é possível perceber pequenas mudanças de posição causadas pelo movimento da Terra ao redor do Sol, o chamado paralaxe estelar. Essa variação minúscula permite calcular a distância exata entre a estrela e nosso planeta. Quando esse método é repetido para bilhões de corpos celestes, começa a se emergir uma imagem tridimensional, onde a posição e profundidade de cada ponto são calibradas com precisão cirúrgica. Essa reconstrução, no entanto, exige uma quantidade colossal de dados e um nível de precisão quase inimaginável. Mas mesmo com todos esses avanços, o resultado não é uma foto, como as que tiramos com câmeras comuns. É um modelo matemático, visualizado por simulações computacionais. O máximo que podemos obter até hoje. Ele nos dá uma ideia muito próxima da realidade, mas ainda assim, não substitui o que seria uma imagem direta e completa da galáxia. Esse limite técnico não diminui a importância do que foi conquistado. Pelo contrário, ele reforça a escala colossal da Via Láctea e a nossa pequenez dentro dela. A própria impossibilidade de obter uma foto direta da galáxia é uma das maiores provas de sua vastidão. E mesmo com toda a nossa tecnologia atual, ainda estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento sobre o lugar que chamamos de lar. Enquanto não conseguimos ver a Via Láctea de fora, seguimos observando de dentro, com olhos treinados, ferramentas de última geração e uma determinação quase obstinada em mapear o invisível. A imagem completa ainda está além do nosso alcance, mas cada novo dado nos aproxima um pouco mais da verdadeira face da nossa galáxia.
Para entender como conseguimos desvendar os mistérios da Via Láctea sem sair dela, precisamos conhecer o verdadeiro protagonista dessa revolução: Gaia. Ao contrário de telescópios mais conhecidos como Hubble ou James Webb, Gaia não foi projetado para capturar imagens deslumbrantes do universo. Sua missão é muito mais ambiciosa. Ele está literalmente redesenhando o mapa da galáxia, com uma precisão nunca antes alcançada, e isso está mudando tudo o que sabemos sobre o cosmos. Gaia é uma missão da Agência Espacial Europeia lançada em dezembro de 2013. Desde então, ela vem operando a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra, no chamado Ponto de Lagrange L2, uma região do espaço onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram, permitindo que o satélite fique em uma posição estável, longe das interferências atmosféricas e da radiação terrestre. Essa localização estratégica garante condições ideais para observações de longo prazo com extrema estabilidade. Mas o que torna Gaia realmente extraordinário não é apenas sua posição no espaço, e sim o grau absurdo de precisão que ela é capaz de alcançar. Para se ter uma ideia, Gaia pode medir a posição de uma estrela com uma margem de erro equivalente à largura de um fio de cabelo observado a 1000 km de distância. Isso é dezenas de vezes mais preciso do que qualquer missão anterior. Essa capacidade é essencial para o tipo de trabalho que Gaia realiza: astrometria em larga escala, o mapeamento exato das posições, distâncias e movimentos das estrelas. Por trás dessa façanha tecnológica há um sistema óptico singular. Gaia possui 2 telescópios idênticos montados em um único satélite, com um ângulo fixo de 106,5 graus entre eles. À medida que o satélite gira lentamente no espaço, esses telescópios escaneiam o céu em direções diferentes, permitindo que cada estrela seja observada 2 vezes a cada rotação. Essa estratégia gera um volume gigantesco de dados, que são processados por sistemas de espelhos de altíssima precisão e direcionados a uma câmera única, a maior já enviada ao espaço, equipada com 106 sensores CCD e quase 1 bilhão de pixels. O funcionamento interno de Gaia é dividido em 3 etapas principais. Primeiro, quando as estrelas entram em seu campo de visão, elas são registradas pelos sensores astrométricos, que determinam sua posição exata e monitoram pequenas variações ao longo do tempo. Esse é o núcleo da astrometria. É por meio dessas variações mínimas, causadas pelo movimento da Terra em torno do Sol, que os astrônomos podem calcular com precisão a distância de cada estrela. Em seguida, a luz das estrelas passa pelos CCDs fotométricos, que contêm prismas capazes de decompor essa luz em diferentes comprimentos de onda. Com essa informação, os cientistas conseguem estimar não só o brilho, mas também a temperatura, o tamanho e a composição química dos astros. Esse é um nível de detalhe que permite compreender as propriedades físicas de milhões de corpos celestes espalhados por toda a galáxia. Por fim, algumas estrelas são direcionadas ao espectrômetro de velocidade radial, onde a luz é dividida em seu espectro completo. Esse processo revela a velocidade com que uma estrela se afasta ou se aproxima da Terra, um efeito conhecido como desvio Doppler. Ao combinar esse dado com a posição e o movimento lateral da estrela, Gaia fornece informações tridimensionais completas sobre sua trajetória. Essa capacidade de escanear o céu constantemente é o que diferencia Gaia de outros telescópios. Em vez de focar em um único alvo por vez, Gaia gira de forma contínua, varrendo o céu com movimentos regulares e metódicos. Cada ponto do céu é observado diversas vezes sob diferentes ângulos, permitindo que os astrônomos construam um mapa dinâmico da galáxia. O resultado não é apenas um retrato estático, mas uma animação realista da Via Láctea em movimento. A escala de dados coletados é absurda. Gaia escaneia cerca de 2 milhões de estrelas por hora, gerando mais de 50 gigabytes de dados por dia. Desde o início da missão, já foram processadas trilhões de observações, alimentando um dos bancos de dados mais ricos da história da astronomia. Mas mais impressionante do que a quantidade é a qualidade dessas medições. Elas são tão precisas que permitem identificar variações mínimas no brilho e na posição de estrelas que, até então, eram imperceptíveis mesmo para os melhores telescópios terrestres.
Essa combinação de observação constante, abrangência total e precisão sem precedentes tornou Gaia o instrumento mais importante para entender a estrutura da Via Láctea. Ele não apenas revela onde as estrelas estão, mas como elas se movem, de onde vieram e para onde estão indo. Gaia transformou a astronomia em uma ciência de reconstrução cósmica, onde o espaço deixa de ser apenas uma paisagem distante e passa a ser um organismo em transformação constante, pulsando e evoluindo diante dos nossos olhos. O verdadeiro impacto da missão Gaia não está apenas na precisão das medições ou na quantidade absurda de estrelas observadas. O que realmente está chocando os astrônomos é a forma como esses dados estão revelando uma galáxia muito mais complexa, viva e mutável do que jamais imaginamos. A Via Láctea, por muito tempo considerada uma estrutura estável e bem compreendida, agora se mostra cheia de deformações, padrões ocultos e dinâmicas surpreendentes. E o mais fascinante é que tudo isso estava ali o tempo todo, invisível, até que Gaia veio à tona. Uma das descobertas mais impressionantes proporcionadas pela missão foi a confirmação de que a galáxia não é um disco perfeitamente plano. Em imagens obtidas pela sonda, fica evidente que o disco da Via Láctea é levemente curvado, apresentando uma espécie de ondulação ao longo de sua extensão. Mas o que parecia apenas uma curvatura estática revelou algo ainda mais dramático. Essa deformação está se movendo, como se fosse um bambolê cósmico girando no espaço. A estrutura galáctica literalmente oscila, como um peão que balança enquanto gira. Essa torção dinâmica do disco é chamada de warp, e sua velocidade desafia os modelos existentes, sugerindo que forças ainda desconhecidas estão atuando sobre a galáxia. Esse movimento anômalo já seria motivo suficiente para causar alvoroço, mas as surpresas não param por aí. Ao analisar os dados em 3 dimensões, os cientistas identificaram um padrão gigantesco de gás e poeira que atravessa o braço de Órion, o mesmo onde está localizado o nosso sistema solar, batizado de Onda Radcliffe. Esse colosso tem 9.000 anos-luz de extensão e representa a maior estrutura gasosa contínua já identificada na Via Láctea. Até então, acreditava-se que essa região era apenas um agrupamento esparso de nebulosas e zonas de formação estelar. Mas Gaia revelou que esses pontos estão conectados por uma única formação ondulada de matéria interestelar. A importância dessa descoberta é imensa. A onda Radcliffe contém cerca de 3 milhões de vezes a massa do Sol em gás e poeira, o que a torna uma verdadeira fábrica estelar. Em seu interior, novas estrelas estão se formando em cadeia, como se fossem disparadas por um mecanismo oculto e poderoso. E o mais surpreendente, o Sol está passando próximo dessa estrutura neste exato momento, a uma distância de apenas 500 anos-luz. Cosmicamente falando, um pulo modelos indicam que o sistema solar cruzou a onda Radcliffe há cerca de 13 milhões de anos e deverá passar por ela novamente no futuro. Essa proximidade levanta questões intrigantes sobre o impacto desse tipo de estrutura na evolução do próprio sistema solar. Essas revelações, por si só, já transformariam o entendimento que temos sobre a galáxia. Mas Gaia foi além e ajudou a reescrever até mesmo a anatomia básica da Via Láctea. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que a galáxia possuía apenas 2 braços espirais principais, com algumas ramificações menores. Esse modelo simplificado foi construído com base em observações limitadas feitas a partir da Terra e de telescópios, que não conseguiam penetrar completamente nas regiões obscurecidas por poeira interestelar. Com os dados de Gaia, no entanto, foi possível mapear as posições e movimentos de milhões de estrelas jovens, as melhores indicadoras da estrutura espiral da galáxia. E o que surgiu foi uma imagem bem mais complexa. Além dos braços principais, existem vários outros braços secundários, alguns deles longos, tortuosos e mais difusos do que se imaginava. Essa nova cartografia galáctica mostra uma Via Láctea menos simétrica, mais fragmentada e surpreendentemente instável. Os braços espirais não seguem um padrão regular. Eles se deformam, se sobrepõem e apresentam estruturas internas que oscilam com o tempo. Há regiões onde estrelas recém-formadas se agrupam em correntes, fluxos que se estendem por milhares de anos-luz. Em outras áreas, nuvens de gás parecem ser comprimidas por interações gravitacionais misteriosas, alimentando surtos de nascimento estelar que ninguém esperava encontrar ali.
O que Gaia está revelando, na prática, é que a galáxia é um organismo em fluxo constante, com pulsações que refletem tanto sua história quanto os eventos que ainda estão por vir. Cada descoberta derruba suposições antigas e abre caminho para novos modelos de formação galáctica. O que antes parecia um sistema bem compreendido, agora é um campo minado de incógnitas. A ideia de uma Via Láctea estática e previsível foi enterrada. No lugar dela surge um retrato mais fiel, caótico, vibrante, profundamente interligado, e ainda em formação. Essa visão dinâmica da galáxia é uma das maiores conquistas científicas da atualidade, e tudo isso foi possível porque Gaia não apenas mapeou posições, ela mediu movimentos, detectou vibrações, analisou composições e transformou números em imagens. A Via Láctea, que por séculos foi apenas uma faixa leitosa no céu, agora se revela em sua verdadeira forma, um colosso em movimento, moldado por forças que estamos apenas começando a entender. Entre todas as revelações trazidas pela missão Gaia, uma das mais intrigantes não veio das estrelas, mas sim de algo que deixou marcas profundas em toda a galáxia: colisões com outras galáxias. A mais significativa delas envolve uma velha conhecida dos astrônomos, a galáxia Anã de Sagitário. Pequena em comparação à Via Láctea, mas poderosa o suficiente para ter deixado cicatrizes gigantescas em nossa estrutura galáctica, essa vizinha discreta teve um papel dramático na história cósmica que nos cerca, e os dados de Gaia estão revelando isso com clareza inédita. A galáxia de Sagitário foi descoberta nos anos 1990 como um agrupamento compacto de estrelas orbitando muito próximo ao núcleo da Via Láctea. Por muito tempo, foi considerada apenas mais uma das muitas galáxias satélites do nosso sistema estelar. Mas as medições ultra precisas de Gaia mostraram algo surpreendente. Sagitário não está apenas orbitando a Via Láctea, ela já atravessou várias vezes. E cada uma dessas colisões desencadeou ondas gravitacionais que sacudiram o disco galáctico, comprimiram nuvens de gás e dispararam surtos intensos de formação estelar. Estudos baseados nos dados de Gaia identificaram pelo menos 3 grandes colisões entre Sagitário e a Via Láctea, ocorridas há cerca de 6 bilhões, 2 bilhões e 1 bilhão de anos. Cada impacto foi como uma pedra arremessada num lago tranquilo, provocando ondulações que se espalharam pelo disco galáctico. Essas ondulações comprimiram regiões ricas em gás e poeira, criando um ambiente ideal para o nascimento de novas estrelas. E não foi apenas uma ou duas gerações de estrelas. Estima-se que essas colisões tenham sido responsáveis por produzir grande parte das estrelas que hoje habitam o disco fino da galáxia, onde também se encontra o nosso sistema solar. O mais impressionante é que uma dessas colisões, ocorrida há cerca de 4,7 bilhões de anos, coincide com o período estimado para a formação do Sol. A conexão é forte o suficiente para levantar uma hipótese audaciosa. Talvez a nossa própria origem tenha sido catalisada por essa colisão galáctica. O impacto de Sagitário pode ter comprimido nuvens de gás interestelar na região onde o Sol viria a se formar, disparando o processo de colapso gravitacional que deu origem à nossa estrela e, eventualmente, aos planetas que orbitam ao seu redor. Além da influência direta na formação estelar, os dados de Gaia também revelam como essas colisões remodelaram a própria estrutura da Via Láctea. Observando o movimento de estrelas em larga escala, astrônomos identificaram padrões que indicam ondulações em diversas partes do disco galáctico. Movimentos que seriam impossíveis de explicar sem a presença de uma força externa. Essas assinaturas dinâmicas são vestígios claros das passagens de Sagitário, que continua a perder massa a cada travessia, sendo lentamente desintegrada pela gravidade colossal da Via Láctea. A missão Gaia também ajudou a calcular com mais precisão a trajetória de Sagitário e prever o seu destino. As simulações mostram que essa galáxia anã está sendo canibalizada. Seu conteúdo estelar está sendo progressivamente absorvido pela Via Láctea. Eventualmente, ela deixará de existir como uma entidade separada e se tornará parte integrante da galáxia maior. Mas mesmo sendo engolida, Sagitário já deixou sua marca de maneira definitiva, alterando o ritmo de evolução da Via Láctea e talvez garantindo o surgimento de sistemas planetários como o nosso. Outro ponto relevante trazido pelos dados de Gaia é a mudança no ritmo de formação estelar antes e depois desses eventos.
Antes da primeira colisão com Sagitário, a Via Láctea mostrava sinais de desaceleração em sua taxa de nascimento de estrelas, mas após o impacto, essa taxa saltou drasticamente. Foi como se a galáxia tivesse sido reanimada por uma força externa. Em pouco tempo cósmico, ela passou de um estado de calmaria a um surto produtivo, gerando bilhões de novas estrelas. Isso sugere que, sem essas colisões, a Via Láctea seria hoje uma galáxia muito mais apagada, menos dinâmica e talvez até estagnada em sua formação. Essas descobertas estão reformulando o entendimento de como galáxias evoluem. A antiga visão de que as galáxias crescem de forma lenta, isolada e previsível está sendo substituída por um modelo muito mais violento e interativo, onde colisões e fusões desempenham um papel essencial. E isso não se limita à Via Láctea. Outras galáxias próximas mostram sinais similares de interações passadas com vizinhas menores, indicando que esse tipo de processo é comum no universo. A contribuição de Gaia nesse cenário é clara, ela nos deu os olhos para ver esses processos em andamento. Ao mapear com precisão a posição e o movimento de milhões de estrelas afetadas por essas colisões, foi possível reconstruir a dança gravitacional entre a Via Láctea e Sagitário com detalhes sem precedentes. O que parecia um simples satélite galáctico se revelou como um dos protagonistas da nossa história cósmica, capaz de moldar a estrutura da galáxia e talvez até de dar origem à vida como conhecemos. A missão Gaia não apenas desvendou a estrutura da nossa galáxia em níveis sem precedentes, como também ultrapassou os limites da astrofísica ao transformar a forma como investigamos o sistema solar e objetos em escalas muito menores. O que era inicialmente uma missão voltada ao mapeamento estelar tornou-se uma ferramenta poderosa para detectar asteroides, buracos negros escondidos e até planetas em outros sistemas estelares. É como se Gaia tivesse revelado que o céu está muito mais movimentado, habitado e cheio de segredos do que imaginávamos. Um dos feitos mais surpreendentes da missão é o mapeamento detalhado de asteroides do Sistema Solar Gaia. Já rastreou com precisão as órbitas de mais de 150 mil asteroides, indo além dos grandes corpos conhecidos. A sonda conseguiu detectar padrões minuciosos no movimento desses objetos, revelando nuances na distribuição e comportamento orbital dos asteroides que habitam a região entre Marte e Júpiter, o chamado Cinturão Principal, além dos troianos de Júpiter e até alguns asteroides próximos da Terra. Isso permitiu a criação de modelos dinâmicos mais precisos sobre como esses corpos evoluem e interagem gravitacionalmente entre si. Mais do que apenas traçar trajetórias, Gaia também ajudou a identificar pares de asteroides em sistemas binários. Esses pares são compostos por um asteroide principal acompanhado de uma pequena lua, algo extremamente difícil de detectar com telescópios convencionais. O que Gaia faz é observar uma leve oscilação na trajetória aparente do asteroide no céu. Quando esse movimento apresenta variações repetitivas, é um indicativo de que há um segundo corpo orbitando o primeiro. Até agora, cerca de 350 desses sistemas binários foram identificados com base nesses wobbles, um feito inédito que amplia nosso entendimento sobre a diversidade dos pequenos corpos do Sistema Solar. Mas Gaia foi ainda mais longe. Um dos aspectos mais ousados da missão é sua capacidade de detectar buracos negros que não emitem radiação. Esses objetos são conhecidos como buracos negros adormecidos ou dormant black holes. Diferente dos buracos negros ativos, que consomem matéria ao redor e emitem raios-x, os adormecidos não apresentam qualquer sinal eletromagnético. Isso os torna invisíveis para praticamente todos os instrumentos de observação tradicionais. Gaia, no entanto, consegue encontrá-los ao observar o comportamento das estrelas que orbitam esses corpos invisíveis. Se uma estrela parece estar oscilando de forma anormal, sem uma causa visível, é possível que ela esteja sendo puxada por um buraco negro oculto. Foi assim que Gaia identificou 3 buracos negros adormecidos até o momento: Gaia BH1, BH2 e BH3. Dentre eles, Gaia BH3 é o mais impressionante. Com uma massa 33 vezes superior à do Sol, ele é o buraco negro de origem estelar mais massivo já encontrado na nossa galáxia.
Localizado a apenas 2.000 anos-luz da Terra, na constelação de Águia, ele representa um tipo de monstro cósmico que poderia estar muito mais presente no universo do que supunhamos. A descoberta desses buracos negros ocultos está forçando os cientistas a reconsiderarem suas estimativas sobre o número total de buracos negros silenciosos à espreita pela Via Láctea. E não para por aí. Gaia também entrou de vez na caça por exoplanetas, mas de um jeito único. Diferente dos métodos tradicionais que dependem de eclipses, trânsito planetário ou variações de luz, Gaia detecta planetas observando a leve oscilação que eles causam em suas estrelas à medida que orbitam ao redor delas. Essa técnica, conhecida como astrometria planetária, exige uma precisão extrema, e é exatamente aí que Gaia se destaca. Pela primeira vez, foi possível confirmar planetas com base exclusivamente nessa oscilação gravitacional. 2 objetos recentemente identificados ilustram bem esse potencial. O primeiro é Gaia 4b, um exoplaneta classificado como Super-Júpiter, com quase 12 vezes a massa do maior planeta do nosso sistema. Ele orbita uma estrela de baixa massa a 244 anos-luz da Terra. O segundo é Gaia 5b, uma anã marrom que orbita uma estrela similar localizada a 134 anos-luz de distância. O mais intrigante é que anãs marrons são objetos raros nesse tipo de configuração. Elas são mais massivas que planetas, mas não chegam a ser estrelas, uma categoria intermediária que continua sendo um enigma para a astrofísica. Essas descobertas mostram que Gaia está abrindo caminho para uma nova era na exploração de exoplanetas, principalmente daqueles que orbitam longe demais para provocar eclipses, mas próximos o bastante para causar oscilações detectáveis. Ao contrário dos métodos dependentes da sorte de uma linha de visão perfeita, a astrometria permite encontrar sistemas planetários mesmo em ângulos desfavoráveis. Isso aumenta enormemente o alcance das buscas por planetas fora do sistema solar. O que Gaia está revelando é que a galáxia não é apenas uma coleção de estrelas distantes e galáxias apagadas. Há uma movimentação intensa acontecendo a cada segundo. Asteroides se cruzam, luas escondidas orbitam corpos pequenos, buracos negros silenciosos rondam estrelas inocentes e planetas gigantes giram ao redor de sóis pouco notáveis. Gaia, com sua visão constante e seu rigor matemático, está desvendando todos esses detalhes, peça por peça. E talvez a maior lição disso tudo seja perceber o quanto ainda não sabemos, mesmo dentro do nosso próprio quintal cósmico. Mesmo depois de tantas descobertas impressionantes, a missão Gaia ainda está longe de encerrar sua contribuição para a ciência. O satélite pode já ter concluído sua coleta de dados, mas o verdadeiro trabalho apenas começou. Com bilhões de medições acumuladas ao longo de mais de uma década, os cientistas agora estão imersos em um oceano de informações, cujas ondas ainda trarão impactos profundos nas próximas décadas. E o mais empolgante é que grandes revelações ainda estão por vir. Com 2 novos lançamentos de dados previstos para 2026 e 2030, que prometem refinar e expandir tudo o que sabemos sobre a Via Láctea. Os dados coletados por Gaia são tão detalhados que mesmo anos após cada liberação oficial, pesquisadores continuam encontrando padrões ocultos, estruturas inesperadas e comportamentos anômalos que desafiam modelos estabelecidos. Cada nova análise revela mais camadas na complexa tapeçaria da nossa galáxia. O que antes parecia aleatório, agora começa a exibir uma lógica profunda, como se estivéssemos vendo, pela primeira vez, o esqueleto da Via Láctea com clareza total. E esse nível de detalhe só tende a crescer à medida que mais dados forem liberados. O que diferencia Gaia de outras missões espaciais é justamente a natureza dinâmica e acumulativa do seu trabalho. Ao contrário de telescópios que capturam imagens pontuais, Gaia observa continuamente os mesmos objetos ao longo do tempo. Isso permite registrar não apenas onde as estrelas estão, mas como elas se movem, aceleram, desaceleram, mudam de cor ou brilham de maneira instável. Esses registros temporais, chamados de séries temporais astrométricas, são como filmes em câmera lenta que revelam a coreografia cósmica da galáxia com detalhes sem precedentes. Esse tipo de dado é essencial para entender, por exemplo, a vida e morte de estrelas, a formação de aglomerados e os efeitos gravitacionais de objetos invisíveis. Com as futuras atualizações de dados,
Os modelos da galáxia não serão apenas refinados, mas também reconstruídos em novas dimensões. O mapa tridimensional, que hoje já impressiona, será complementado com camadas de movimento, temperatura, composição química e idade estelar. A partir disso, será possível entender não só como a Via Láctea é hoje, mas como ela chegou até aqui e para onde está indo. Cientistas já trabalham com simulações baseadas nos dados de Gaia, que permitem literalmente rebobinar a história da galáxia e observar como eventos passados, como fusões com outras galáxias e ondas de formação estelar, moldaram sua atual estrutura. Outro campo que se beneficiará enormemente das próximas fases da missão Gaia é a arqueologia galáctica, uma área da astrofísica que busca reconstruir a história evolutiva da Via Láctea através da análise do movimento e da composição química das estrelas. É como escavar camadas geológicas, mas em vez de fósseis, os cientistas analisam trilhas de estrelas antigas que orbitam em padrões excêntricos. Muitas dessas estrelas são remanescentes de galáxias que foram absorvidas pela Via Láctea ao longo de bilhões de anos, deixando rastros que agora podem ser identificados com clareza graças à precisão dos dados de Gaia. As novas liberações também devem aprofundar nossa compreensão sobre o halo galáctico, uma vasta região esférica que envolve o disco principal da Via Láctea. Essa região contém estrelas antigas, aglomerados globulares e matéria escura. No entanto, sua estrutura e origem ainda são mal compreendidas. Com os dados mais recentes, será possível rastrear o movimento dessas estrelas com maior exatidão, o que pode ajudar a revelar como o halo foi formado e qual é a sua real extensão. Isso tem implicações diretas na compreensão da matéria escura, já que grande parte da massa invisível da galáxia estaria concentrada nessa região periférica. Além das fronteiras da galáxia, Gaia também continuará contribuindo para a astronomia extragaláctica. Ao medir com precisão as posições e movimentos de objetos de fundo, como quasares distantes, Gaia ajuda a definir um sistema de referência estável no universo. Esse sistema é essencial para alinhar observações feitas por diferentes missões e telescópios, criando uma linguagem comum para todas as pesquisas astronômicas. Essa rede de referência cósmica, baseada em bilhões de medições de Gaia, será fundamental para futuras missões que visem observar o universo com precisão ainda maior. As expectativas para os próximos lançamentos de dados são elevadas não apenas pela quantidade de informações, mas pela melhoria na qualidade e complexidade das medições. Com mais tempo de observação acumulado, a margem de erro de várias medições será reduzida drasticamente. Isso permitirá detectar movimentos ainda mais sutis, variações luminosas mínimas e alterações espectrais imperceptíveis até então. Em outras palavras, Gaia vai nos entregar uma galáxia cada vez mais nítida, com níveis de detalhe que beiram o inacreditável. À medida que mais dados forem analisados, também surgem novas ferramentas baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina, que serão essenciais para vasculhar esse universo de informações. Algoritmos já estão sendo treinados para identificar padrões não lineares, prever trajetórias estelares e até reconhecer assinaturas que podem indicar a presença de objetos ainda desconhecidos, como planetas errantes, buracos negros de massa intermediária e estruturas interestelares exóticas. O que Gaia representa, em última instância, é uma revolução metodológica. A ideia de observar o universo como algo fixo está dando lugar a uma nova abordagem, onde o cosmos é visto em movimento contínuo, cheio de histórias sobrepostas e ciclos de transformação, e essa revolução está apenas começando. A cada novo dado que emerge, nos aproximamos de uma compreensão mais profunda, não só da nossa galáxia, mas da própria dinâmica do universo em larga escala. Estamos no meio de uma galáxia viva, em constante mutação, e só agora começamos a enxergar sua verdadeira face. Cada descoberta de Gaia não é um ponto final, é uma porta se abrindo, e a maior pergunta que resta é: o que mais está escondido no coração do cosmos?